lá? Eu tenho umas 20 minutos para ministrar o seu coração e te liberar. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo de número 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco. Honra o propósito dos teus filhos de estarem aqui. Esse mês começa debaixo desta unção. E nós queremos ser homens e mulheres segundo o seu coração, para viver tudo que o Senhor tem para nós. E todos juntos dizem amém. Falar desse tema precioso nesta noite é muito bom ao meu coração, porque me dá tempo de esclarecer para vocês algo que muita gente, ao ler e interpretar mal este versículo, acha que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele fez algo para merecê-lo. Davi é um homem segundo o coração de Deus porque tem algum tipo de mérito nisso. Não, pelo contrário. Deus é tão lindo na sua infinita graça, que ele vê corações disponíveis para servi-lo, e ele escolhe e honra aqueles que ele escolheu. Então, antes de qualquer pré-julgamento a respeito deste versículo, entenda o contexto dele. Saul é um filho de um profeta e também é profeta de um rancho de profetas, uma espécie de comunidade de profetas. Israel estava vivendo a fase do seu último juiz, que era o profeta Samuel. Só que o povo, a nação, disse para o profeta: nós queremos um rei, como todas as nações têm. Samuel era o tipo de líder, como todos os juízes o eram. Era o tipo de líder que era líder espiritual, político e de guerra. Então, quando algo tinha que acontecer, as pessoas tinham que buscar onde ele estava, consultar o Senhor, ou ele dava uma direção espiritual para aquela situação. Só que a gente vive privilégio em ser guardado por Deus, e às vezes a gente se acostuma tanto com isso, que a gente busca ser igual a todo mundo. A nação começou a dizer: nós não queremos mais que um profeta seja líder do nosso povo. Nós queremos um homem de guerra. Queremos alguém que tenha um trono, que tenha um palácio, que tenha um lugar. Nós queremos ter um general. Nós queremos poderes divididos. Queremos um líder espiritual, não abrimos mão de Deus, legal, mas queremos um rei e queremos ser igual às outras nações. Samuel foi ao Senhor e disse: Senhor, eles estão me rejeitando como profeta. O povo está pedindo um rei, está pedindo um líder, como todas as outras nações. O que é que o Senhor responde para Samuel? Samuel, quem te levantou como profeta? Ele disse: foi o Senhor. Quem te ungiu como profeta? Foi o Senhor, através do sacerdote Eli. Então eles não estão rejeitando você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim e a minha vontade. Mas já que eles querem, deixa eles escolherem o rei que eles querem. E o que foi que aconteceu? Eles escolheram dentre os povos a Saul. Dentre o povo, Saul. Então o profeta vai em direção a Saul, acha Saul, e ele é levantado como uma espécie de líder, como o povo pede. Só que Saul foi levantado segundo a vontade do povo, que obedece aos seus próprios princípios, que busca os seus próprios interesses. Saul não tinha compromisso com Deus, tinha compromisso com a coroa, se apegou ao poder.
Saul não tinha comprometimento e temor pelo profeta do Senhor. Pelo contrário, ele até fazia desdém e mandou matar sacerdotes do Senhor. Olha o nível de perversidade que esse homem entrou. O profeta Samuel disse para ele: não sacrifique, prepare o holocausto para que venha a resposta de Deus nesta empreitada que você quer ter êxito, porque eu vou chegar na hora do sacrifício. Eu vou chegar na hora certa, às 3h. E quando eu chegar, nós sacrificaremos ao Senhor e Deus vai abençoar a peleja. O que foi que Saul fez? Esperou até 1h, quando viu dar 1h30, não ficou satisfeito. 2h, não tinha relógio como nós temos, mas ficava olhando o andar do sol. 2h, quando ele viu dar 2h que o profeta não chegou, 2h10, o sol está andando, ele então entra e sacrifica, faz o que não é para ser feito, porque ele não é sacerdote. Quando ele terminou de fazer, o profeta chega antes das 3, antes da hora 9. E pergunta para ele: o que foi que você fez? O senhor estava demorando de chegar, eu dei meu jeito, eu fiz o sacrifício. O que é que Deus responde através da boca de Samuel? É melhor obedecer do que oferecer sacrifício, do que sacrificar. Obediência eu quero, não sacrifício. É por isso que você precisa priorizar ter um coração sujeito ao propósito de Deus. Naquele momento, Deus rejeitou o reinado de Saul. Não só o seu reinado, também rejeitou Saul. Samuel tolerante, continua sem ungir alguém no lugar, mas naquele mesmo ato a resposta de Deus veio, capítulo 13. Eu, o Senhor, já providenciei alguém, agora não mais segundo a vontade do povo, mas segundo a minha vontade. Eu estou levantando alguém que não age segundo os seus próprios interesses, mas segundo os meus interesses. Alguém que não vai se apegar à coroa, mas alguém que vai se apegar à presença que deu a coroa. É isso que representa ser alguém segundo o coração de Deus. Alguém que Deus já sondou o coração. Alguém que Deus já viu que está disposto a obedecer. Alguém que, apesar dos defeitos, a prioridade é a presença de Deus. Se nós olharmos para a história de Davi, nós temos Davi como um dos mais famosos, ou se não, o mais famoso rei de Israel. Davi, até os dias de hoje, é celebrado na Israel contemporânea nossa. Hotéis com o nome Rei Davi, Hotel Davi. Eu já pesquisei algumas imagens e olho os pastores que vão para a caravana. E agora em outubro eu estou indo em Jerusalém. Se Deus permitir, se o Hamas não atacar, se o Irã não jogar drone, se não acontecer essa agonia toda, que a gente já cancelou 3 vezes essa viagem, nós vamos chegar lá. Mas eu vi o portão da entrada da cidade de Jerusalém, tem a estrela de Davi, e escrito: Cidade do Rei Davi. Davi é celebrado até os dias de hoje. Por que Davi é tão celebrado, tão aclamado? Porque Davi representa o rei da união. Você ouviu isso no mês atrasado: unção para ser, unção para exercer e unção para crescer. Davi cresceu de modo que uniu todo Israel dentro de um propósito. Seu filho Salomão perpetuou aquilo que Deus tinha colocado sobre sua responsabilidade, um legado da graça divina sobre a sua vida. E Deus deu uma promessa para Davi: da sua casa não se apartará o cetro, porque você decidiu honrar a mim com toda a sua vida. Agora, Davi é o tipo de gente que, se você quiser, se for alguém que ama, tem 1001 motivos para amar Davi. Mas se for alguém que odeia, tem 1001 motivos para odiar. Davi é adorador, Davi é guerreiro, Davi é um cara que é de gentil presença, conquista, chega e domina o espaço.
Davi celebra cultos de adoração, reúne Israel dentro de um propósito, é visionário, agrega pessoas problemáticas e transforma em vencedoras. Mas Davi também é um péssimo pai. Um estupro acontece dentro da sua casa, do próprio irmão se apaixonou pela irmã. Aminon se apaixonou por Tamar. Absalão, que era irmão completo, não era meio irmão. Aminon era meio irmão, só era irmão por parte de pai. Absalão, que era por parte de pai e de mãe, esperou a hora certa, depois matou o próprio irmão. Olha a tragédia dentro da casa. Davi adulterou, pegando Betseba, a mulher de Urias, seu amigo, mandou o amigo para frente da batalha. Olha quanta coisa ruim para falar também de Davi. Muitas coisas boas, mas também algumas coisas que pesam. Davi, em um momento, se orgulhou, contou, fez um censo em Israel. O povo sofreu por causa disso. Eu estou falando de alguém segundo o coração de Deus. Deus escolheu ele lá atrás. O que não fez com que ele fosse perfeito. Mas em tudo que Davi errava, ele não dava desculpas. Ele dava um jeito de melhorar e de mudar para honrar ao Senhor. Davi, em tudo que vivenciava, Davi buscava um conselho de alguém que tivesse a direção de Deus. Davi ouviu a voz do profeta Samuel. Davi ouvia a voz do profeta Natã. E Davi ouvia a voz do profeta Gade. 3 profetas, e em todas as situações ele consultava o Senhor, e o que o profeta falava, ele cria e obedecia. Diferente de Saul, que queria ser rei, sacerdote, profeta, Davi se humilhava diante do Senhor. Davi se sujeitava à autoridade de quem tinha mais intimidade com Deus profética do que ele. Davi é um homem segundo o coração, não porque ele era perfeito, ou não porque Deus olhou no coração dele e disse assim, esse aqui é perfeito. Não. Deus olhou de lá e disse assim, esse aqui vai se esforçar para me honrar. É esse que eu vou levantar. Não vou levantar mais alguém segundo a vontade do povo, eu vou levantar alguém segundo a minha própria vontade. E eu, introduzindo essa mensagem, faço questão de ler com vocês o que está escrito em Atos 13, 22, porque o apóstolo Paulo, pregando para os gentios e pregando para os judeus, ele testifica dessa mensagem. Olha o que ele diz no capítulo 13, versículo 22 de Atos. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, falando de Saul. Quando foi retirado pela rebeldia, pela desobediência, foi levantado o rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Você entendeu qual é o propósito? Não é fazer a obra, é fazer a vontade de Deus. Um homem segundo o coração de Deus é aquele que se estabelece na vontade de Deus. E qual é a diferença da obra? Nem sempre que você está fazendo a obra, você está fazendo a vontade. Mas quando você estiver no centro da vontade, com certeza Deus vai te dar uma obra para fazer. Tem gente que está se preocupando tanto com a obra que está esquecendo de fazer a. Eu conheço pessoas que fazem a obra de Deus, mas o casamento está destruído. Eu conheço pessoas que fazem a obra de Deus, mas não têm compromisso com Deus da obra. Eu tenho alguns conhecidos que fazem a obra de Deus, mas ferem muitas pessoas. Eu conheço até alguns líderes que fazem a obra, lideram fazendo a obra, mas são verdadeiros ditadores. Se apossam de pessoas, dominam elas. Não pode visitar outra igreja. Não pode. Deus não estabeleceu pessoas como propriedade de pessoas. Você é livre para ir para onde você quiser. Só vigie com o que você come para não morrer infectado ou infeccionado. Mas se nós não tomarmos cuidado, ao invés de nós fazermos a vontade, nós faremos apenas a obra. E a preocupação de Saul foi essa. Deus me deu a coroa, Deus me deu o trono. Eu posso perder tudo, menos a coroa e o trono. Eu não posso perder o reinado. Já Davi dizia, pode tirar coroa, pode tirar trono, só não retire de mim o seu Espírito Santo.
Deus, nessa especificidade, ele se torna de fato alguém que é expert em levantar os improváveis. Porque, na maioria das vezes, alguém segundo o coração de Deus é alguém que dificilmente seria levantado pelos homens. Perceba que Saul, enquanto está numa posição já de privilégio, de destaque, e todo mundo o quer, e todo mundo já gostou da opção, Davi nem sequer foi convidado para a unção que foi feita na sua casa. Mas Deus já tinha olhado para ele e dito: é o menor que eu vou levantar para o propósito. Na maioria das vezes, quem Deus escolhe, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Oh, glória a Deus, vamos lá. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Você não tem mérito na escolha que Deus fez. Wagner Tavares não tem mérito na escolha que Deus fez. Eu sou pecador, sou cheio de defeitos, tenho uns problemas, um negócio aqui que é só eu e Deus para resolver, ou a mesa de um divã, um psicólogo, um psiquiatra. Deus não me escolheu porque eu sou perfeitinho, porque vim de um berço nobre. Eu vim foi de favela, eu vim foi do vento, da tempestade social. Deus não me levantou por causa do meu diploma, porque nem diploma eu tenho. Deus não me levantou por causa do QI, porque nem ninguém para indicar queria indicar o meu pastoreio. Ele brinca demais, ele ri demais, não pode ser pastor ainda, não está pronto. Mas quando Deus escolhe, Deus olha para o coração do escolhido e levanta. Pega na mão de alguém para ajudar ele a receber a mensagem e diga para ele: se Deus quisesse perfeitinhos, não levantava você. Deus escolheu você apesar de quem você é, apesar do que já fez. Ele vai te levantar para fazer uma coisa nova através de você. Cadê os improváveis aqui? Levanta essa mão santa, dá um brado de glória a Deus aí. Deus te viu de trás das malhadas. Deus te viu na luta que você enfrentou para estar aqui. Deus te viu apesar dos seus traumas, das suas dores. Deus te escolheu apesar da família que você veio, da luta que você passou para chegar aqui, para que nenhuma carne se glorie diante dele. A glória é dele, a honra é dele, a escolha foi dele. Abra a boca e exalte. Então não é alguém segundo o coração de Deus porque é perfeito. Não é alguém segundo o coração de Deus porque, quando olha, meu Deus, ali o exemplo, a régua a ser seguida. Não, apesar das tortuosidades, Deus está te endireitando, Deus está te aperfeiçoando, Deus está te melhorando. Mas porque Ele escolheu alguém segundo o coração dEle. Ele viu em você o desejo de melhorar. Ele viu em você que mesmo tendo poucas forças, você está dizendo: Senhor, eu não abro mão de estar na Tua presença. Ele enxergou em você Ele enxergou em você aquilo que ninguém conseguiu enxergar. Ele amou você mesmo na lama e disse: isso aqui limpo vai ficar lindo, vai ficar linda. Ele enxergou em você quando o mundo pisava, quando o mundo jogava fora, quando o mundo não acreditava. Ele disse: vai, porque é para mim um vaso escolhido. Na minha ótica, Deus devia levantar Estevão para ser o cara do Novo Testamento. Mas Deus quis levantar quem? Saulo, o perseguidor, que matou crente. Tem gente que diz assim: depois que matou, que roubou, agora diz que é crente. Vai fazer o que se Deus escolhe quem Ele quer? A outra agora diz que é crente, ó. Depois que está cheio de erro, cheio de pecado, agora quer se lavar na igreja. É aqui mesmo que é o lugar de lavar. Quando o óleo desce, Deus quebra o jugo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você só precisa ter uma convicção. Qual é? Eu sou alguém segundo o coração. Deus me escolheu não por quem eu era. Deus me escolheu pelo coração que eu tenho e por quem eu sou. Quantas vezes você caiu tentando acertar? E o diabo disse: não vai mais para a igreja não. Você errou de novo. Mas você disse: Senhor, sem ti eu não sei viver.
Aleluia. A religião disse que você não podia, não devia, mas você disse: Espírito Santo, eu estou fraca, eu estou fraco. E o Espírito de Deus disse: eu estou contigo. Porque Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na sua angústia. Deus escolheu você, porque Ele viu, no meio do lixo do homem, uma obra que Ele vai reciclar. Tirar do lixo o luxo. Não está escrito isso? Deus ergue do monturo, do lixo, o necessitado e faz-se assentar entre os príncipes do seu povo, diz o Senhor. Já cantava o irmão Lázaro, que Deus o tenha. Quem era eu? Escravo do pecado. Quem era eu? Servo maltratado. Quem era eu? Ovelha perdida, precisando. Sabe aquela outra? Porque me resgatou, porque nos trouxe, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também minha vida destruí, como errei, porque me queres tanto assim? Aí o Senhor te diz: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu quero te envolver nos meus mistérios, no manto da Manassúria Andarábia. Eu vou desenrolar um rolo santo e vou mudar a tua história. Meu Deus, eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória, porque me queres tanto assim. Canta lindo. Filho, eu quero. Adore ao teu Deus, que te enxergou no teu abatimento e te disse: é meu, é minha. Filho, eu quero ser. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me queres tanto assim? Porque eu te amo. Lararara, 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 porque eu te amo. Deus olhou, viu, achou graça. Não merecia, para os homens não seria levantado, mas Deus pegou para confundir os que pensam que são. E essa é uma noite que Deus está lhe dizendo: se posicione dentro da minha vontade, porque quando eu começar a cumprir as minhas promessas na tua cheia, não retruque contra o propósito. Porque na sua vontade tu já tinha jogado tudo para cima, na tua vontade tu já tinha desistido de obra, na tua vontade tu já tinha mandado alguns e outros para alguns lugares que não deve, mas na vontade de Deus tu perdoa, recomeça, levanta e marcha. Na vontade de Deus Ele faz o mundo girar e coloca tudo no devido lugar para honrar o crente fiel. Então continue na vontade de Deus. Assim é o homem segundo o coração. Tem muito para nós recebermos esse mês dentro dessa mensagem. Cada profeta do Senhor deste altar vai trazer um alimento para você. Mas queira desenvolver alguém que Deus procura. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Por isso que Deus achou Davi. Achei Davi,
um homem segundo o meu. Deus sempre está procurando corações que adorem em verdade, que adorem em espírito. O problema é que muitos de nós somos espirituais demais, mas vivem uma mentira. E aí quando olha os não resultados, diz: Senhor, por que não está tendo resultado nessa área? Porque você é espiritual, mas não quer enfrentar a verdade. A verdade dói, a verdade machuca, mas sara. A verdade é igual um bisturi, reconhece onde tem uma necessidade e corta. Mas esse corte não é para matar, é para impedir que algo que está dentro te mate. É para te dar vida. E depois o mesmo bisturi que fechou vem com a outra ferramenta, costurando. Porque aonde tinha dor agora vai ser um testemunho de uma cura de Deus. A mesma mão que cortou, fecha. Mas a gente não quer lidar com a verdade. Ah, bispo, tem assunto que eu não gosto nem de tocar, porque dói, vai ter que tocar. Não adianta só viver em espírito. O que eu vejo de gente que é muito espiritual, mas com a vida destruída. E graças a Deus pelas misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. Porque é espiritual, mas não toma certas iniciativas que precisam ser tomadas. Espiritualiza tudo. O que tem de religioso morrendo, o que tem de religioso passando mal, com a igreja está mudando muito rápido. E está vendo as coisas acontecendo e ele ou ela ficando para trás. Chega de ser alguém que Deus procura e não acha. Deus não está procurando mais apenas quem adora em espírito, porque Davi adorava com verdade, muito verdadeiro, mas era carnal. Passeava no palácio. E se planejava, executava. Então Deus nem quer quem seja espiritual demais e não tenha verdade, nem quem seja muito verdadeiro. Ó, bispo, eu sou muito verdadeiro, pequei mesmo, errei mesmo, mas não tem espiritualidade, não avança, não cresce em Deus. Tem gente que é carnal, não sente nada no culto, eu não preciso de igreja, não entendeu ainda que a conexão espiritual é a partir de uma humildade. Você não vai ver ninguém autossuficiente na Bíblia. Abraão, que é o pai da fé, tinha Melquisedeque por sacerdote. Moisés, que era o líder, o grande libertador, seu sogro disse: vem aqui que eu vou te dar um conselho, meu filho. Está pesado demais esse negócio. Chama 70, derrama sobre eles a mesma unção de você, deixa eles aconselharem. Moisés fez e deu certo, porque ninguém é autossuficiente no reino. Todo mundo tem alguém para ouvir, se enquadrar no propósito e dar certo. Mas isso só acontece quando você quer lidar com a verdade. E aí o Senhor agora procura em João, capítulo de número 4, versículo de número 26, porque Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Assim como Deus achou Davi, Ele quer achar nos nossos dias e escolher pessoas que são verdadeiros adoradores. Abaixa a tua cabeça no teu lugar. Pai, eu entendo que a tua presença está aqui pelo fluir da tua palavra. Corações receptivos, mentes que se permitem ser ministradas. E eu te peço, derrama do teu óleo precioso, confirmando essa palavra em cada coração. Nós queremos fazer a obra, mas antes da obra queremos estar no centro da tua vontade. Porque um dia Paulo queria fazer a obra na Ásia e o Senhor disse: não é a hora, não é o lugar. Então eu vou para Britínia. Não. A obra ali também não é necessidade agora. Esteja no centro da minha vontade. Paulo foi dormir, descansou, e no meio do sonho apareceu um varão dizendo: atravessa a Macedônia. E às vezes a gente está tão ansioso querendo falar que não estamos prontos para ouvir. Aí Deus espera você se acalmar para te dar a revelação de onde Ele quer que você vá, a direção que Ele quer te dar. E Paulo foi para Macedônia e o nome do Senhor foi glorificado. Senhor, eu te peço, direciona os teus filhos. Nós não queremos ser apenas alguém que faz a obra. Não queremos ser como Saul, desobedientes, irreverentes. Queremos ser como Davi, alguém segundo o teu coração. Que apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos, das nossas debilidades, servimos em espírito e em verdade. E vamos melhorando, progredindo, avançando para a glória do teu nome.